Capítulo 6. Tribunal de Justiça do Reino Celeste. Trono de Justiça. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmo 45, 6. São incontáveis as dimensões celestiais e a cada permissão do Pai Celeste de adentrar e vivenciar o sobrenatural é imensurável. É para mim, cada ida em espírito às dimensões dos céus, uma expectativa e o desvendar de um novo mistério. Dado a grandeza de Deus, posso afirmar que pouco sabemos. E por que não dizer que é como se nada soubéssemos? Por isso teu Espírito Santo arrebatado a muitos e concedido experiências diferenciadas e proféticas no seu grande universo e na dimensão do seu tempo, o que torna impossível ao homem natural mensurar este tempo. Em outro dia de busca, minha mente estava atentamente ligada na expectativa do que seria o novo mistério celeste. De repente, ouvi um barulho do abrir de uma imensa porta. Havia um corredor comprido feito de diamantes. Dali surgiu uma luz reluzente. Estava tão forte que quase não conseguia definir. E eu tive muito temor. Então, do meio daquela luz fortíssima, ouvi uma voz poderosa. Era mesmo como o brado de um trovão. Um anjo me conduziu até aquela luz. Ao chegar mais perto, olhei para o esplendor da glória de Deus e percebi que se tratava de um trono de justiça. Um trono resplandecente, e nele estava sentado o juiz supremo para julgar a terra. Veja Apocalipse 20:11. Nota: em Cristo Jesus habita toda a plenitude, e se fui até o juiz supremo, é porque assim ele determinou. Leia Colossenses 1:19, Filipenses 2:13, Hebreus 1:8. Quando cheguei bem perto dele, senti alegria, refrigério e muito temor e muito respeito. Então, o juiz supremo me tocou. Como a luz era extremamente forte, eu pude definir com clareza apenas a sua mão branca de luz que tem um anel de esmeralda, que tipifica a plenitude do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus veio sobre mim tão forte que meu espírito desfaleceu. Fiquei como que desmaiada espiritualmente, sendo que, passado algum tempo, o que eu não sei definir quanto tempo, só sei que se tratava do tempo celeste. Fui conduzida a uma imensa pista de pouso e decolagem de naves da justiça legalista do reino. Ali estavam anjos da justiça que estão a serviço do Rei Jesus. E são milhares de milhares de milícias de milhares. Além das naves de justiça, havia também carros de luz e outros veículos voadores que são movidos pela Shekinah de Deus, com desígnios futuristas. Por isso os descrevo de forma como minha mente humana conseguiu captar. Havia naquele lugar celestial anjos líderes, que são generais da justiça legalista do reino, contendo em suas mãos códigos de leis dos céus. Eles passavam instruções para os demais anjos estrategistas e anjos guerreiros. O Espírito Santo me levou a discernir que os exércitos do Sol da Justiça, que é Jesus, estão mobilizados para atuarem como guardiões e estrategistas do reino em prol da justiça de Deus na terra. Vi que homens de Deus, na virtude de anjos estrategistas, têm sido levantados por ele com ousadia, na intrepidez do leão da tribo de Judá, que é Jesus, a fim de realizarem atos proféticos nos estabelecimentos judiciários da terra. Observação: o povo de Deus da terra precisa se mobilizar ainda mais, visando a demarcação de territórios para que seja manifesta a glória de Deus sobre a face da terra. É direito nosso, é nossa herança. E disse-me o Senhor: ajuntai, povo meu, e proclamai a minha justiça. Alimentai dos raios do sol da justiça, e avivados serás.
Ouçam a minha voz, filhos. Atentai e vede vossas posições. O que tens feito para mudar? Ide por todo o mundo e mostrai os teus selos de justiça. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Portanto, apresentai-vos a mim como obreiros que não têm do que se envergonhar. Eis que a seara é grande, porém os ceifeiros são poucos. Lucas 10, 2. Filhos, buscai a minha face e falarei convosco quando o sol raiar. Queiram ser inundados por inteiro pela glória do Rei, e o oculto vos será revelado. Atentai, despertai, desperte, povo meu. Eis que o resgate da noiva logo vem. O que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Jó 9, 6, 76. O arco celeste, tribunal do reino. O Espírito Santo designou 3 anjos para me acompanharem nesta nova jornada misteriosa. Avistei um túnel formado por um arco celeste nas suas 7 cores. Debaixo do arco celeste havia como que blocos de ouro no caminho por onde passávamos. Minha estatura estava menor, como que de uma criança de 5 anos. Isso devido ao tamanho imenso dos anjos. Veja Mateus 18:3 e Lucas 18:16 para sua meditação. Nas laterais do caminho haviam flores que se movimentavam. Suas pétalas são aveludadas e em tons de ouro. Um tipo de pétalas dobradas contendo o miolo de 3 pérolas juntas. Olhando para as pérolas, pude sentir e entender que, para além das pérolas, havia um novo mistério do reino a ser desvendado, e delas poder-se-ia ir para outra dimensão celestial. As pérolas juntas formavam uma pérola porta celeste. Embora fosse fantástico que via, não era o momento de desvendar o mistério da flor pérola tridimensional. Os 3 anjos continuavam a caminhar, e alegremente, como uma criança pequena, eu os seguia ao caminhar por uma rua de ouro, observando as variedades de flores reluzentes. Chegamos a um exuberante palácio semelhante a cristal, o qual tinha vários andares circulares em forma de espiral. Era todo transparente e dentro dele notei o transitar de vários anjos pelas escadas, também de cristal. Dentro daquele palácio alto e redondo, formado por andares, eu vi que o primeiro andar estava cheio de assentos, onde haviam muitos anjos assentados, e outros anjos circulavam por ali. Juntamente com os 3 anjos, subi as escadas que davam acesso ao 10º andar. Havia ali 4 assentos. O interessante é que em um dos assentos estava escrito em uma pedrinha branca o meu nome celestial. Veja Apocalipse 2:17. E 2 dos anjos que me acompanhavam assentaram ao meu lado e outro na bancada de trás, sendo que a cada andar haviam muitos assentos. O interessante é que de onde estávamos podíamos olhar tanto para os andares de cima quanto para os de baixo. Percebi o quanto era extenso e que aquele lugar circular era uma das torres do palácio de cristal. Do lado de fora do palácio, ouvi o toque de trombetas pelos anjos do Senhor. Ao tocarem, aproximaram-se exércitos e mais exércitos dos céus, da cavalaria, das naves, das espadas, entre outros. Havia anjos com asas e sem asas, anjos com armamentos diversos, anjos e milhares de milícias. Dentro dos andares daquela torre estavam presentes anjos testemunhas. Eu também estava ali como testemunha, representando a noiva de Jesus. E no alto, muito alto, estava escrito em letras reluzentes como leis o seguinte: Torre da Justiça do Reino. Como já descrevi, as arquibancadas dos andares da torre eram circulares, em forma de espiral, e por isso podia-se olhar tanto para baixo quanto para cima. Tudo era transparente como cristal, sendo que do meio circular e livre de assentos havia uma passagem de informações vindas do primeiro andar, cujos assentos eram maior quantidade,
para os demais andares da torre. E do 10º andar podíamos presenciar uma filmagem central, arredondada e diferente. Era como se fosse a imagem que tivesse vida. E assim estávamos ali reunidos no grande tribunal de Deus. Presenciei o julgamento de um pastor, homem. Estavam presentes naquele julgamento anjos testemunhas, anjos que faziam parte do julgamento. Alguns como jurados, outros como apresentadores de provas. Veja Salmo 112, Salmo 82, 1, Atos 24, 25, Romanos 5, 16. O julgamento era de um pastor, um homem muito conhecido pelos humanos, disse meu Espírito Santo. Suas mãos estavam algemadas para trás e o mesmo era apresentado perante o juiz supremo como réu. O juiz supremo, Deus, estava sentado no trono do tribunal. O advogado Jesus o defendia e o Espírito Santo, através dos anjos, apresentavam provas favoráveis ao réu. Porém, os demônios acusavam e acusavam. O supremo juiz ouvia atentamente. O pastor chorava intensamente, clamando por misericórdia e graça. Sua esposa e suas 2 filhas também choravam e clamavam. Demônios engravatados, ligados a espírito de religiosidade, com suas línguas mortíferas, o acusavam lançando palavras de maldições. Os punhos do pastor já estavam feridos pelas algemas. Um grupo de intercessores de vestes brancas estavam orando e clamando ao Pai em nome de Jesus para que ele fosse liberto, enquanto que outro grupo maior acusava o pastor sem piedade, sendo que próximo a eles estavam demônios. Então, falsas testemunhas foram levantadas contra aquele pastor e contra o seu ministério. Porém, prevaleceram no julgamento as provas verdadeiras colhidas pelos anjos do Senhor. As provas foram colocadas na balança do juiz que estava sobre a sua mesa. Ao serem pesadas, as provas verdadeiras e falsas tornaram-se evidente a verdade, retidão e justiça de Deus, o que propiciou a absolvição do pastor. Aleluias, glória a Deus.